Todos muito bem-vindos ao MaReacts. Hoje a gente estará reagindo para o vídeo Quais Pokémon são biologicamente comestíveis, que o chat pediu. E let's fucking go! Let's go! Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e Avisa aí ativar se o o som sininho tá para bom, receber as chat. notificações. Agora pro vídeo. Você sabia que em termos de Pokémon existem muitos deles que podem ser Comestíveis. gastronomicamente? Muito idiota. Eu quero fazer um adendo. Eu não separei O negócio por do Vaporeon tipo aqui destruiu minha porque vida. não é tão simples. Dentro do tipo tem muita diferença. Tipo água, por exemplo, Tentacruel, água venenoso, água viva pode ser comível, Vaporeon é um copo d'água, você pode beber. Pera, que? É. Mas, o que eu quero dizer no final das contas é que o importante é o Pokémon em si, Eu não conheço ele não, tá? É o primeiro vídeo que eu tô vendo dele. o que ele é baseado. Existem alguns tipos que a gente pode tirar eles de uma vez só. A maioria dos Pokémon, tipo Pedra, Eu tô com medo porque provavelmente vai falar muito Pokémon que eu gosto que dá pra comer. Ah, já tô infeliz. Fantasma, porque, né? Psíquico Lutador, porque eles são muito próximos de animais racionais. E Metal, Veneno, embora nem... Ele tá falando pela aparência, na animais. real, né? Tipo, por uma questão mais de aparência. Porque, tipo, em questão de intelecto, eles são todos iguais. É mais aparência mesmo. Porra, você vai tá machucando um pouco. Ai, racionais e vou sair Metal, desse vídeo Veneno, vegana. embora nem todos. Vocês vão ver. Nesse Tá. vídeo a gente vai separar eles por tipo de animal. E isso é só um básico que a gente vai inventar pra poder conseguir encaixar. Porque, por exemplo, o Slowpoke, que é um dos piores. Ele é um piores. hipopótamo, salamandra e aparentemente, se você leva Pokédex completamente a sério, um caranguejo. No final, a maioria dos Pokémon são comestíveis. A gente vai entrar em detalhes em alguns lugares. Tá. Vamos começar falando sobre mamíferos comuns. Porque tem alguns que são fáceis por causa da nossa cultura, a gente tá muito acostumado a ver eles num prato. Miltank, Taurus, Buffalant, Boar, Mano, o Gogolt, Anfélio- Ampharos e o Double Anfélios. são todos animais Como é que é o fazem nome? Ampélio. Como é que é o nome desse negócio aqui? Eu esqueci. Evolução da Fluffy. Esqueci, desisto. Miltank, Mano, pelo amor de Deus, cara. Um monte de Pokémon vaca. Aferos. Aferos? Taurus, Eles são Buffalant, Boar, Esses que são mais Gogolt, intelectualmente desenvolvidos? Ampharos Ah, e é? Double são todos animais que fazem parte da Aquele culinária tipo pedra que parece um brasileira. brigadeiro. Não todos, porque alguns deles são muito específicos de outras áreas, Tô mais mas perto, você verdade. tá acostumado a ouvir falar sobre isso. A maioria dos Pokémon que a gente vai falar aqui são baseados em A animais gente come que são búfalo? parte da culinária de vários outros lugares. Então, A gente se você come... não gosta de outros países, não sei porque você generalizaria literalmente um país inteiro, mas tá. Sobre territórios um pouquinho mais Tem pessoas complicados. que comem cavalo marinho, não sabia também. Por exemplo, Eles não são Lopunny, pequenininhos? Aldino, Clefable, Diggersby e Azumarill. Azumarill, Ah. só o Azumarill, porque, por exemplo, o Marill não. Quer dizer, não se encaixa nesse grupo, porque o Pera, Azumarill quê? é um coelho, o Marill é um Não. rato. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das vezes a gente vai estar comentando sobre a linha evolutiva como um todo, mas se não for o caso, eu vou explicar e dizer Tá por quê. bom, mas eu Mas não, vamos lá. não quero comer Deerling, Azumarill. Stantler, Bidoof, Bibarel, Esses podem de Zigzagoon base. são todos Mano, é impressionante, tem muito Pokémon que eu odeio aqui, cara. Apesar que mentira, o Zigzagoon. Como é que é o nome dele? É Zigzagoon? O Zigzagoon é muito fofo. Essa porra aqui, mano, eu odeio esse aqui que parece um amendoim, velho. Eu odeio ele. Essa aqui era bonitinha no Scarlet. animais que a gente imagina já de alguns outros lugares. E a gente começa a entrar nos pouco mais difícil. Komala, por mais que seja um animal em extinção, Isso não importa na nossa diversão. eu rimei sem querer. E aí a gente entra em Diglett e Drillbur. Os dois são tipo terra e é o que eu falei mais cedo de É o animais. ST de Harvest Moon. Bom, eu ia falar, tipo, vai tomar copyright infringement, mas provavelmente, tipo, se ele não tomou, também não deve tomar, né? Fé em Deus. Que vão ser de um tipo específico que a gente normalmente pensaria em não vou comer um Que animal diabos de é esse terra. Pokémon do jeito que eu nunca Mas vi? topeiras são animais que a gente não deveria por causa da quantidade de vantagens versus problemas. Assim, vamos lá. Carne de topeira não é muito saudável pra gente. As pessoas Tem que comem ser, carne de topeira? muito, mas muito certamente feito. E isso é uma das Mano, coisas que a eu gente vou vai ver descobrir ao longo muita desse coisa vídeo. nesse vídeo que eu não Existem quero saber. situações bem específicas onde você pode se alimentar de certos animais, porque depende muito. Seu, Ursaring, Donphan são animais que a gente sabe, porque são Donphan, animais que a gente já eu ouviu falar sei. sobre pessoas comendo. Slacking, eu não sei porque alguém pensou, gostoso. Weasel, Skuntank e Shaming. O Shaming ainda vem até com tempero pronto. E tem alguns animais que você vai ver, tipo... Os próximos, que são conhecidos como Delicacy, são comidas gourmet. Ah, Zebstrika, meu Deus. que inclusive, deixa eu comentar. Quando eu Pera, tava por que procurando ele é uma se iguaria? zebras são comestíveis, apareceu no autocomplete zebras pra pintar. Tintino, Patiriço, Dedenne e Morpeko se encaixam naquilo que eu falei.
de serem animais daí? que Eu não são entendi. usados pra uma cozinha muito, muito gourmetizada. Por Principalmente quê? o porquinho da Índia, que é o Morpeko. Não. Então, o Morpeko provavelmente tá em extinção por Eu e causa o Forrest tava pensando em adotar um pouquinho da Índia porque é mais fácil de cuidar do que coisa. Eu tô mal. Quais as cores de uma zebra? Preto e branco. Pô, mas e daí? Mas você... Ah, tá. Mas, pô, mas você pode inventar e falar que é uma zebra flamenguista ou algo assim, não sei. disso. Oranguru e Ninetail são dois que se encaixam nesse grupo de mamíferos, mas que são meio complicados porque, que nem eu falei, animais com poderes mentais muito avançados. Existem animais racionais que a gente evita até comer em algumas culturas, tipo, polvo é muito inteligente, golfinho é muito inteligente, Eu já elefante, comi polvo. corvo, chimpanzé e porco. Todos esses são Porco. animais que entram nos grupos dos mais inteligentes Eu sei que racionais. porco é inteligente, Se é você acha triste. estranho comer algum desses, você deveria achar estranho esse aqui também. O Wailord e Lapra são 2 animais, são 2 baleias, que vai fazer o link com o próximo grupo, O que é Lapras de é uma peixes. baleia? Mas a gente pode comer baleia. Sim, Lapras é uma baleia, que nem Obrigada. o Lug é uma baleia. O Lu é uma Vamos baleia? pro próximo. Em peixe nós temos o Sharpedo, que é um tubarão, até é comentado no próprio mundo Pokémon que eles usam a barbatana do Sharpedo como coisa pra fazer sopa. Barbatana de tubarão é uma das coisas que a gente no mundo real tem um problema sério, porque as pessoas cortam a barbatana do animal pra contrabando, já que as pessoas Meu Deus. gostam de comer. E dos peixes você tá acostumado com a maioria legal, deles. boa- Seeking, boa Magikarp, representação. Remoraid. Vocês estão... Bom, já que o propósito é conscientizar no negócio de que eles tiram a barbatana no anime, eu acho, né? Ou se for conscientizar, legal. Se for, tipo, pra pessoa começar a pensar nisso e querer comer barbatana de bicho, não legal. Mas você come barbatana? De Phoebus, Huntail, Gorabis. Todos são peixes que você tá acostumado a Inimiga ver. do Eu sei que humor. você vai falar sobre o Magikarp como... Ah, ele não é muito bom porque tem pouca carne comparada do tamanho do animal. Detalhe, a gente tá falando sobre comestível e não sobre valor nutricional alto. Mas aí a gente Justo. começa a entrar num tipo diferente de peixe. O Mantine e o Mantike são peixes pariu, cartilaginosos. essa porra desse Electros, peixe. que é aquela lampreia. Stunfisk, que não Eu tô parece muito feliz desse ser um vídeo de que dá pra comer comestível e não outra coisa, porque puta que pariu. muito apetitoso. Ah, eu quero ir E embora Horsey daqui. Scrap. Cavalo marinho é um peixe e isso nunca vai ser normal na minha cabeça. Mas Nem é pra bom mim. você entender como é que você provavelmente não come cavalo marinho, mas como você poderia comer cavalo marinho. Que é você secar Esse eles vídeo é errado. e transformar eles em pó antes de usar ele em alguma Pó? coisa. Porque dá um gosto muito forte de peixe. Quando você fala disso, você começa a entender o porquê que eu botei o scrap, que é tipo venenoso aqui. Quando você faz isso, existe a forma de você poder separar a parte venenosa dele da parte não venenosa. Até porque, se você tá com muita vontade, quem vai te impedir? E a gente entra no grupo de Ninguém. crustáceos moluscos Eu não assisti a equinodermos. segunda temporada de Bahamut que tem essa minazinha, tinha que assistir. Oi, Charlotte Rice, tudo bom? Vamos. Cloyster, Clumper são ostras, Kingler, Crawdaunt, Clawitzer, Esse aí Crabrawler. tudo gostoso, são dá pra caranguejos comer todos esses que a mesmo. gente tá acostumado aqui. E a gente entra em Barbaracle, que é uma craca. Eu descobri que tem alguns tipos que são comestíveis. Não me parece muito apetitoso, mas quem sou eu pra julgar? E a gente vai pra Exatamente, você outra não parte sabe, do não grupo. provou. O Gudra e Hisui e o Gudra são uma lesma e um caracol. Omanite e Shelmet também são outros que se encaixam no mesmo grupo. E aí entra o Omanite, detalhe. O bebezinho. Shellos é um que eu botei na lista como não é comestível. Ah, que bom. Embora todos eles sejam parecidos, o Shellos se parece muito mais com uma espécie específica que é muito venenosa. Esse cara, ele é biólogo ou ele só, tipo, pesquisou isso depois também? Octillery, Inkei, Malamar, Polvo, Lula, Chikome, Starmie tem Bahamut um é tipo daorinha, eu específico de preciso ver a segunda estrela do temporada. mar que é venenosa, Ah. e como o Starmie não é tipo venenoso, não é esse. Picumuco é baseado num pepino do mar, Oh. e eu não vou colocar a imagem dele no YouTube, Como é que porque tem um tem candido certos grande? animais marinhos que eles não são muito agradáveis aos olhos pela visão do YouTube. Então ele parece uma coisa que é a parte que você come do Pinkerton, que ouriço do mar, que é no que ele é baseado, tem 18 tipos dentro de 915 diferentes tipos de ouriços do mar. Meu cérebro que tá dá pra comer. derretendo. Vamos passar em ave, só por desencargo de consciência. Existe um tipo de pássaro só. Um tipo de pássaro só que é Oh. venenoso, que é o Ele é pitorrui venenoso? encapuzado. A sua penugem, ela tem uma camada de veneno. Que eu legal! não sei da onde vem e não foi me explicado. Eu Mas não a achei nenhum alimentação lugar. dele transfere toxinas dos alimentos para as penas, mas como ele faz, eu não sei sobre... Chat, vocês sabiam que existe um pássaro venenoso? Que legal, eu não sabia que existia. Tá? Então, Você sabia, amor? É. Que existe um pássaro venenoso? Assim, Existe um pássaro venenoso. no Na nossa vida, no nosso mundo. nosso mundo existe pássaro venenoso? Sim. provavelmente é melhor Quê? Deve existir mesmo. Existe. você evitar ele. Ele se parece sim, um pouco sim, com não. o Fletchling. Então, Parece o Fletchling. ele seria um que eu evitaria. Mas que quando Aham. você para pensar sobre espécie, subespécie, classe, filo e as coisas, ele é mais próximo
do Rook-T. Então, evita os dois. Torchic, Farfetch, deve ser uma delícia. O Starmie, Torchic Chatot não. e Pidove, que são os mais comuns. Pidove é uma coisa a se comentar. Espero que ele não Porque coma Mudkip. pombo não come pombo. Você tá falando de pombo na cidade que come lixo. Mas Tem gente que come existe, pombo, não tem? existe pombo comestível. Só É. não o que a gente vê. Ah, tem? E é o motivo qual a gente vai falar de Swanna, Nossa, Wingle e Pelipper, que eles são basicamente... O Wingle especificamente, a gaviota é o rato voador do mar, que nem o pombo é o rato voador. O rato terra. voador. Piplup e Icecube são pinguins, No. que infelizmente As pessoas é comem. comestível. Uhum. Rowlet e Hoot são dois animais, coruja, que coruja também é comestível. Também E a comestível. gente entra em dois detalhes. Murkrow, que nem a gente falou, animal racional, corvo, animal bem próximo da inteligência, que a gente nossa, pode corvo é julgar muito inteligente. esquisito, mas O Flores ele é fã de um corvo específico, eu não sei qual é o corvo, mas ele gosta muito de ver coisa do corvo. pode, e Magma, porque o Magma era um pato. Ele é um pato? O Magma tem um detalhe importante sobre ele, porque quando a gente fala sobre animal que é comestível, o principal ponto porque é ele você já vem evitar feito os parasitas, queimadinho. bactérias, e seja lá mais o que tiver dentro daquele animal que pode fazer mal pra gente como ser humano, porque não faz mal com pra fome. ele, mas faz mal pra gente, porque essa é a diferença entre animal comestível Quer dizer, ou eu não, não tô com fome algo não, que acabei faz de comer mal pro pizza. ser humano. Mas vamos lá, Juro que eu não tô as com coisas fome. dentro dele podem fazer mal pra gente. E a gente entra em dois detalhes. Você tem que focar em temperatura de cozimento. Você tem que cozinhar o animal o suficiente Ele pra tá poder matar levando todos os tão a parasitas, sério bactérias, esse vídeo etc, que eu tô pra um pouco poder depois a gente afetada. poder consumir. E aí entra no detalhe. O Magma, ou ele não tem nenhum parasita bactéria, porque ele já tá cozido, já que ele Exatamente. vive em vulcões, ou então ele tem alguma coisa que mantém a temperatura externa e a interna diferente. A gente explicou uma coisa sobre isso quando a gente fez o vídeo explicando a temperatura do Macargo. É possível, Meu pode ser que a gente Deus. assim precise cozinhar ele depois, a gente vai precisar fazer Meu toda uma Deus. cirurgia enorme pra poder Ele fazer fez um isso vídeo com a sobre a carne dele. temperatura Então do é mais macarro. complicado. Você teria que adivinhar, descobrir qual dos dois, e eu acho que nessa situação é melhor você só não. Chegando nos répteis Pessoa é interessante, ele é uma fácil. pessoa muito Cobras interessante. tem as venenosas e peçonhentas, tirando a parte que causa o veneno, que tem o veneno, é possível, que Dá pra comer geralmente cobra? é a parte conectada na onde fica os dentes, mas aí é melhor você não arriscar. Crocodilos Uhum. jacarés, então o Totodile, Sandile, Fuecoco, que já vem apimentado. Tartaruga nós temos sopa de Fuecoco já vem Squirtle, apimentado. obviamente, e Dreadnought. Sopa Tem uma de tartaruga Squirtle. específico que não, porque ela come algas e essa Ai. alga é venenosa pra gente. Eu já comi tartaruga. É ilegal, mas eu comi numa festa de Natal. Tinha tartaruga lá, tipo, ilegal. Não pra ela. Talvez eu não devesse falar isso ao vivo. Mas eu era criança. Senão ela teria A polícia, como assim você comeu carne de tartaruga? morta, né, obviamente. E lagarto Aedes. FBI, open up! Lagartinho frito. Lagartinho Insetos frito, que comuns horror, entra na cara, parte porque eu tô mais mais de um lagarto importante. Porque larva de inseto é uma das melhores fontes de proteína por... Oi? Imagina aquelas tartaruguinhas pra Ai, que horror, amor, para. Carne de jacaré é boa. Que por horrível. grama. O que quer dizer que pela Mas quantidade... eu fiquei muito triste. Eu lembro que uma vez também, tipo, eu fui na casa de uma amiga e ela tava, tipo, tinha uma tartaruga lá. E a tartaruga tava, tipo, presa por um barbante. Eu perguntei, por que a tartaruga tá presa? Aí você adotou? Ela falou, não, meu pai pegou pra gente cozinhar e comer, tipo, sei lá, domingo. Eu falei, como assim? Aí ela é... Eu fiquei, não, tipo, e tentei convencer ela, a gente, tipo, fugir com a tartaruga, só que ela, tipo, não deixou e tal, porque o pai dela ia brigar com ela e tudo mais. Mas foi muito triste, mas é. Muita proteína. Então, Seawaddle, Burmy, Grubbing, isso não, delícia. E aí é onde você entra naquele detalhe. Triste. Sabe aquela pessoa que você sabe que é rato de academia e que fala muito sobre frango com batata doce? Avisa ele que o melhor animal que ele poderia estar comendo pra isso é larva de inseto. Ninjask, quando ele evolui, porque... Vamos lá, o Nincada evolui pra Ninjask e acaba deixando um shedinho já pra trás se você deixar uma Pokébola em um espaço vazio. Porque é Ah. basicamente a ninfa saindo do casco Nossa, eu não sabia e disso. virando uma cigarra. E aí você consegue ver a diferenciação. Quando um Ninjask acabou de evoluir, é o melhor momento pra você chegar lá, pegar e comer. Porque a parte que é a casca, o Shedinja, é a parte que protege o animal e é a parte que É tipo acaba tatuí, é tipo tatuí. ficando ali protegendo, separando a carne da Apesar poeira. que tatuí você Então, come com a uma casca. Já comeram cigarra tatuí? Tatuí é bom. saída do coisa é a melhor hora. E aí entra o detalhe. Cricketot, Será que é legal comer tatuí? Porque, que nem a gente falou do Shelly, quanto mais colorido o animal, mais chance tem de não ser muito saudável. E essa é a parte não científica minha falando. O veneno tem cor, não é essa a palavra certa, mas é muito aparente. Quanto menos colorido, melhor. E aí a gente entra numa coisa no jogo. Qual o gosto de grilo? Você vai tentar adivinhar. Pausa e tenta. Frango. Sardinha. Vamos falar de Droga. louva-a-Deus. O que será o gosto
de um louva-a-Deus, tenta adivinhar. Atum. Camarão com cogumelo, aparentemente. Porra. Isso é muito específico. É, muito E específico. o Durant, que é a formiga, deve ser muito crocante, Ah, a formiga mas dá pra ele comer tem gosto com de farofa. carne seca. Eu não comi conseguiria farofa ainda. comer uma Eu não comi cigarra, farofa. nem mesmo Eu ainda não comi, eu ainda não tive o prazer de provar formiga. Eu quero comer um dia formiga na manteiga. alguns outros animais que a gente vai ver daqui a pouco. Javali. Mas quem sabe. O pincer, o Pastel Heracross e de o quê? Vikavolt são 3 tipos de besouro. E tem alguns besouros que não, então depende da sua dieta. Dá então pra só comer você vê onde besouro? eles moram. Se for um que rola bosta, por exemplo, não é uma boa ideia você comer. Combi, se tenho for um uma rola-bosta larva de shiny. abelha, que entra no mesmo grupo de larvas, mas ele pode ser só uma abelha, que tem 3 caras. Então não sei, é porque Tem a que larva fazer fica shorts exatamente como é o combi, dentro daqueles pedaços da colmeia separado. Então pode ser que ele seja uma larva. O Scolipede, a centopeia, é só um macarrão com pernas. Não conseguiria, mas é só um macarrão com pernas. E os outros dois que eu não conseguiria comer, que é Buzzwole e Feromosa. Não porque são Ultra Beasts e parecem ser muito complicados, mas porque eu nem ferrando conseguiria comer uma barata. Ah, eles são eu, baratos. Obviamente não vou colocar imagens, mas você tá acostumado Não. com baratas de esgoto, essas são definitivamente não comestíveis. Eu tô falando das baratas que são feitas pra isso. Barata d'água, por exemplo, é Barata uma d'água. iguaria. E Buzzwole, a gente Deus. sabe que mosquito traz muita doença, vamos lembrar. Mas tem gente com barata, das mas eu não 27 comeria mil uma doenças barata, que a não. gente vê frequentemente no Meu Brasil. Deus. A gente tá falando de Pokémon inseto, então a gente vai falar de Pokémon que é inseto, Acho que eu mas que desmaiava não se é eu um comesse uma inseto, barata. porque Arachnidae, Scurpy e Gargantula são... Ah, agora eu tô com a agonia que eu tô lembrando daquela vez lá do macarrão que tinha tipo uma barata dentro que eu tava comendo macarrão. Mano, eu não gostei desse vídeo, eu bloqueei esse vídeo. Esse vídeo devia ser proibido no país. comestíveis. O escorpião, ele tem veneno só no seu pedaço minhas do memórias ferrão. deviam ser Eu não proibidas. recomendo Eu comer vou bater porque a cabeça você na parede não vai até saber esquecer. tirar a parte do veneno exatamente igual Mas com dá pra as comer cobras. também, né? E o Galvantula, a escorpião. tarântula é o único É que comer eu escorpião? vi que é comestível não complicadamente. São Então, baratas finadas, mas elas não dão agonia. O único que eu botei aqui, Eles. as outras aranhas, Eu amo são tendo camarão. tipo venenoso, que facilita um pouquinho eu a dividir. Pera, o entre um gosto e de outro. barata Tem tem o gosto de camarão? Dilpider, mas ele não parece muito apetitoso. Sim, eu já pensei sobre isso. Em anfíbios a gente tem um detalhe importante. Existem rãs e sapos. Rã é frog, sapo é toad, entendeu? E aí vem o detalhe. Venusaur, ele é toad. Seismitoad, ele é toad. Politoad, ele é frog. O toad do nome do Politoad é de endedado, aquele que tem dedo, e não toad de sapo. Mas basicamente, por causa da composição do corpo deles, não podemos comer sapos, a gente pode comer rã, nem toda, porque algumas delas são venenosas, mas a gente pode comer perninha de rã, e é por isso que a Já França comeram perna de rã? é conhecida Nunca até comi. por isso. Mas Ai. eu só quero aproveitar e comentar, antes da gente partir, Por sair falando dos merda animais aqui. e ir pras plantas, sobre alguns animais que foram extintos à base da gula gastronômica do ser humano. Sério? Axolotl, então quer dizer que Ah, os Swampert, axolotes. ele é... Pera, axolote, ele tá em extinção porque as pessoas comiam? Caralho, cara. Por isso que o axolote carioca chegou no chat falando que era o assunto dele. muito apetitoso, a sua linha Caralho, evolutiva. axolote. Deve ter um gosto meio de terra. O Dodo, que Terra. é aquele animal que foi extinguido, que a Ah. gente pode falar que o Dodo provavelmente é, mas aí é só provavelmente, ele parece... eu não sei. O Não Woolly coma só Mammoth, que é Mammoth. um mamute, Mammoth Swine é baseado nele, então gostoso. Bisão, o Buffalante, Ah, também, meu objeto. outro animal que a gente extinguiu à base gastronomicamente. A raposa voadora, que é o Subat, porque, vamos lá, a gente extinguiu a raposa voadora, que é um morcego, A à gente base extinguiu? gastronômica. Completamente? Tem muitos lugares no mundo todo que comem morcego. Não é só por causa de um que foi mal cozido e causou uma doença que você deve parar de comer todos, porque senão a gente não comeria mais nada. E o bicho preguiça, Justo. gigante no caso. Então só o Slacking, mas a gente já falou de comer o bicho preguiça aqui antes. E tem alguns Pokémon A gente já tipo falou? planta que também deve comentar. Em partes, o Tropius tem aquela banana, Tangela, Grotto, Snover Banana. tem partes deles que são a vinha, que tem gosto de menta, o Grotto, Ah. que tem as suas próprias frutas, e Snover tem suas próprias frutas também. O Exeggutor e o Exeggutor são cocos, a gente come coco, por que não? E tem alguns animais que a gente pode comer inteiro, tipo Sunkern, que é só uma semente de girassol, que é até uma coisa Bom, que a gente tá bom, come eu aceito com ele, frequentemente. mas não fale de Maractus budel. Cacturn, carne de cactus, aparentemente é bom. E Bounsweet, Cherubi e Gourgeist, que são São frutinhas. frutas e uma abóbora, nada de especial. Não Existem conheço a da fungos direita. que são comestíveis, Bom, Shuckle, budel é só Shroomish, plantinha, né? Among Us, Parasect e Morlow. E Among um Us. deles a gente não pode comer. Um deles é o impostor. O Sheckle. Ah, é? Mas no final, grande parte dos animais
Pokémon, tipo planta, Chacon. são comestíveis. Mas tem alguns Pokémon de planta que não, tipo Seedot, Chespin, Ferroseed e as sementes ele que chegou em devem planta, ter tô no com medo. Applin. Todos eles são coisas que o ser humano não deve comer. E tem alguns que são Esquisitos. Eu quero deixar Slurpurf e Alcremie. O Slurpurf, Eles são horríveis, embora eles são sorvete. pareça, ele é um cachorro e não um Ah, é? algodão doce. O merengue é o Puta Alcremie, merda. que fica meio esquisito porque, vamos lá, ele secreta doce se ele gosta do treinador e fica doce, o doce. Esse eu vou então é deixar mais vocês fácil não decidirem. comer O ele. Alcremie é comestível? Eu não sei. Era mais Eu não fácil sei. não. Era Eu já mais pensei fácil demais não sobre comer isso. ele. Vamos falar agora de Pokémon que tem parte que Era não é mais fácil não comer ele e deixar ele lá produzindo, tipo, mais doce e fazer ele gostar de você. Aí no final você come ele. E é isso. comestível. O fígado de um Bertic, de um Walrein e de um Hisuian Zorua e Alolan Ninetales são todos não comestíveis. Porque Yay. o fígado desses animais que moram no Polo Norte, todos fígado. eles têm muita vitamina A pra gente. Então a gente pode morrer de excesso de vitamina A, que é o que eles têm demais. Como eles moram num lugar onde iluminação, água, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então a gente não pode comer o fígado desses animais. Eu já falei aqui, mas eu conheço uma pessoa que ela tinha, tipo, uma galinha e um galo de estimação. E aí cuidou por vários anos. E aí chegou um dia e falou, tipo, cansei de cuidar deles. E só botou na panela e comeu. Eu acho isso um absurdo muito grande. Não só eles, como eles também não podem comer fígado do baiacu, que é onde o veneno vive. Então o Qwilfish, você não pode comer um Qwilfish, a não ser que você tire o fígado dele e as partes do veneno. E isso é uma coisa que a gente faz no mundo real, que é comer fugu, que é uma espécie de baiacu que o veneno é completamente letal numa dose minúscula, que é uma iguaria no Japão. E tem um Assista uma hora pelo Indrum. último, pé do Psyduck. Mas pé de pato não tem problema. Não é um pato, ele é um ornitorrinco. Quem deu o nome de Psyduck foi cara? a gente, os seres humanos do mundo Pokémon. Ele não é um pato. Ele tem nariz de pato. Ele tem nariz de ornitorrinco, pé de ornitorrinco. Fala como um ornitorrinco. Ele Tem até o fala? cabelinho igual do Perry. E você não deve comer o pé dele porque é onde o ornitorrinco solta o veneno. Ornitorrincos são esquisitos. Eu adoro ornitorrinco. E agora pra terminar, vamos falar dos animais que a gente não deve comer de jeito nenhum. A Lomomola e Lovegees, que eles são sunfish, que é mais parasita do que carne. Água viva em si é Sunfish. comestível. Mas os 3 Pokémon água viva que a gente tem, em Tentacruel, Nihilego e Jellicent. Tentacruel é venenoso, então a gente já pode tirar. Nihilego é pedra e venenoso, Ele então é eu não pedra? quero comer vidro com veneno. E o Jellicent, que parece o mais comestível, até você olha e fala assim, gosto de coroinha. Pringles. Ele é baseado no Manowar. É uma das poucas águas-vivas que eu vi que a gente não pode comer de jeito nenhum. Outros também. O Graploct, que é baseado... ele é literalmente as cores invertidas do polvo venenoso. E Mandibuzz, porque urubus são completamente horripilantes. Se você assiste esse vídeo comendo, eu recomendo você pausar por um momento. Ele Tá mija nele mesmo pra poder regular a temperatura das patas dele. E Nossa, ele que da come hora. só carne não muito boa. Ele é Isso eu já literalmente podre. Mas uma carga isso que nem foi tão teoricamente nojento, seria achei que ele comestível, fosse se não falar fosse levar em nojento, consideração a mostrou a temperatura dele. Venomoth, Butterfree e Volcarona, insetos que se Aí encaixam se naquela matar, mesma ele não coisa para de de coloração. Insetos muito coloridos geralmente são Butterfree. venenosos. De novo, é por isso que Lady and Your Beetle, que são a maior concentração de cores por metro quadrado num inseto, não é muito bom. E vamos aos engraçados. Jigglypuff não vale a pena porque ele é um balão, então se ele morder ele vai estourar. Chimeco é literalmente papel com vidro. Wynaut tem gosto de borracha, provavelmente. Eu não preciso nem mastigar pra poder saber. Ele tem gosto de borracha, com certeza. E o Porygon, porque ele é um Porygon. Ele é só conteúdo digital. Eu falei do Fuecoco, mas todos os 3 iniciais de Scarlet Violet são Não, comestíveis, bem Sprigatito! provavelmente. Ah, e o Arceus também é comestível. Ele é uma lhama. Boa sorte. Yay! Estou saindo desse vídeo com 460.999 traumas. Yay! Bom, muito obrigada aí quem recomendou o Porteiro. E vamos de next.